Olá, Cássio, boa tarde. Cássio, como foi montado o cânon do Antigo Testamento? Bom, vamos começar conceituando, porque esse termo cânon é conhecido por muitos, mas muitos também desconhecem. O que quer dizer o termo cânon, pastor? Pastor Leonardo, pastor Mário, fique à vontade. Eu vou começar porque eu vou começar com o mais fácil. Para a gente saber o que é cânon, basta você entrar na internet, hoje está tudo fácil para poder achar significados. Cânon vem do grego e significa régua, significa norma, regra. Na Bíblia, 2 vezes aparece a palavra cânon, que alguém pode perguntar, onde que está na Bíblia cânon? Mas na nossa língua aparece como regra. Regra. Então, cânon é regra, cânon é norma, é algo que nós temos como norma, como regra. Então, quando a gente fala de cânon sagrado, o cânon da Bíblia, a gente fala quais são os livros canônicos, quais são os livros considerados sagrados para nós. Então, boa lembrança, o termo canônico vem de cânon. Verdade. Então, algo que é canônico é algo que está dentro dessa regra. Pastor Leonardo, essa questão dessa regra, e por que ela é importante estabelecer uma regra? Por que a gente não tem a liberdade de escolher quais os livros que a gente entende que são mais inspirativos? Porque assim que a gente faz na livraria, não é? Na biblioteca a gente faz isso, eu escolho o livro que eu quero. Mas por que a Bíblia vem de cima para baixo esse negócio? Num primeiro momento, a igreja não trabalhava com o conceito de cânon da maneira como nós entendemos hoje. O primeiro século, além dos livros do Antigo Testamento que já tinham sido estabelecidos, a igreja trabalhava com os livros do Novo Testamento que foram produzidos e alguns outros livros específicos. Mas justamente por questões doutrinárias, por problemas que foram inseridos na igreja, é que o pessoal entendeu que havia necessidade de estabelecer então um conjunto de critérios e consequentemente um conjunto de livros. Então nós mantemos hoje esse padrão ortodoxo da quantidade exata dos livros por entendermos que apenas eles são os inspirados. Daí não ser possível trabalhar com essa liberdade, porque do contrário nós não teríamos um outro critério, um novo critério para definir qual livro foi revelado por Deus e qual não foi. Agora você mencionou, pastor, o termo, né, são inspirados. A palavra inspiração, hoje em dia, ela tem uma série de conotações, né? Quando a gente fala que um livro é inspirado, o que quer dizer isso? Lá em Timóteo fala isso, toda a escritura é inspirada por Deus. Mas o que quer dizer isso, inspirada por Deus? A inspiração, diferentemente do conceito de hoje, tem a ver com a percepção que o próprio Deus dá para um determinado ser humano. Então, a gente, quando está estudando sobre o cânon das Escrituras, a gente diz que 2 momentos aconteceram. Deus se revelou na história, e quando ele se revelou, a gente chama isso de teofania, e alguém percebeu isso e começou a contar para a sua geração, que por sua vez foi passando para gerações posteriores. Num segundo momento, o Espírito Santo faz com que um autor registre isso. E da maneira como isso é registrado, esse autor percebe então essa revelação, essa fidedignidade, mantém então essa tradição e escreve. As pessoas hoje costumam dizer que confundir a inspiração com a ideia de pregou bem, cantou bem, recitou uma poesia. Teologicamente, nós não dizemos que a inspiração bíblica foi dessa forma. Teologicamente, a gente diz que quando alguém cantou bem, pregou bem, escreveu uma poesia, ele foi iluminado pelo Espírito Santo. É uma iluminação, não é uma inspiração, porque a obra dele não vai entrar para a Bíblia. Não vai se tornar canônica. É a diferença básica, não vai se tornar canônica. Porque você já deve ter ouvido isso, né? Ouvido, pastor Mário. Não, sua mensagem foi muito inspirada. Bom, se ela foi bíblica, ela foi inspirada. Verdade. Mas às vezes as pessoas usam mesmo, né, o termo inspiração para ações, para o que é iluminação, né? Porque a palavra no grego, se não me falha o QI, às vezes tem que lembrar, é theopneustos, não é isso? De inspiração. Parece que a ideia... De Deus. Porque a palavra inspiração na biologia, acho que é na biologia, na ciência da saúde. Você expira, quer jogar para fora, e você inspira, quer jogar para dentro. Só que parece que no grego theopneustos, que está traduzido por inspirar,
Não é jogar para dentro. Theopneustos é Deus soprar para fora para que alguém Sim. perceba. É mais ou menos por aí, né? É porque, na verdade, quando um texto é inspirado, eu creio que isso significa que o Espírito Santo, que pneuma, aí nesse termo grego, significa ar, vento. Então, o Espírito Santo tem a figura de um vento. Quando Deus, por exemplo, criou o homem, ele soprou no homem Isso. o fôlego de vida. Então, quando Deus sopra nos escritores bíblicos, que nós sabemos, falando de cânon, nós sabemos que a regra para nós definirmos o que é canônico e o que não é, a gente pode ver, o pastor Leonardo falou do Antigo Testamento também, então, os livros canônicos é dividido em Antigo e Novo Testamento. Nós vemos que os livros do Antigo Testamento foram todos escritos por profetas do Antigo Testamento. E do Novo Testamento foram escritos por apóstolos ou por pessoas íntimas dos apóstolos. Então, hoje, se alguém escreve algum texto, por melhor que seja, e nós temos no nosso meio, na igreja de todos os séculos, grandes escritores, que a gente fala que são inspirados por Deus. Eu leio muitos livros além da Bíblia e falo, ó, esse autor aqui foi inspirado por Deus. Mas não é inspiração dos profetas nem dos apóstolos. Não é canônico. É um livro que ele foi iluminado. É uma complementação, é que essa inspiração por Deus tem a ver com a revelação que ele mesmo faz de si. Então, hoje, mesmo que grandes autores escrevam, são assuntos cotidianos e são outros assuntos que nós até encontramos dentro de temas bíblicos, mas não tem a ver com a pessoa do próprio Deus, porque aquilo que era necessário sabermos sobre ele já foi tudo falado. Agora, eu não sei o que vocês pensam, mas às vezes pode gerar confusão. As Bíblias, e são inúmeras as Bíblias contemporâneas, que são Bíblias comentadas. Que ao lado do versículo você tem um comentário. Você tem N autores, eu conheço alguns, inclusive, que tem versões da Bíblia, quer dizer, às vezes é do Almeida, atualizado, às vezes é da NVI, e tem o seu comentário ali. Tem um até que eu gosto muito dos comentários, que é do já falecido Dr. Russell Shedd, que eu gosto muito dos comentários. Eu também. Agora, uma coisa é comentário, outra coisa é o texto bíblico. Agora, não é perigoso as pessoas que estão iniciando na leitura bíblica fazerem essa transição de maneira muito natural e começar a achar que o comentário é inspirado? Você não acha que é perigoso, não? Eu não estou querendo quebrar o mercado editorial de Bíblias, só estou lançando uma provocação aqui. O que vocês pensam? Eu costumo brincar com os meus alunos e dizer que comentário vicia. Você para de estudar a Bíblia, você para de usar os métodos específicos de leitura da Escritura, que você aprende ali que são aqueles mais simples, como perguntas que você lança para o texto e anotações pessoais que você faz, dicionário de língua portuguesa, de repente um dicionário grego, um dicionário hebraico. Você para de fazer isso para poder ficar lendo o comentário. E aí eu costumo dizer que o comentário ele é apenas um auxiliar. Se todas as vezes que nós lermos a Bíblia imediatamente partimos para ler o comentário, nós corremos o risco de não fazermos uma aplicação adequada da Escritura para aquele momento da nossa vida. É mais ou menos aquele filhotinho, eu estou lembrando aqui vou fazer uma analogia com a natureza, dos passarinhos, né? Que a mãe, a pássaro, ela mastiga o alimento no início e dá na boquinha. Sim. Mas vai chegar a hora que o passarinho vai ter que se virar. Sim. Né? E ele mesmo conseguiu o alimento e mastigar. Tem gente que fica dependendo de comentário, sabe? É incapaz de fazer uma análise bíblica, né? Verdade. Sozinho. Na questão da Bíblia especificamente, eu acredito que os comentários são muito importantes, outras fontes além da Bíblia, desde que a pessoa não se limite somente em um comentário. Sim. É muito importante a pessoa ler diversos comentários e buscar uma formação de opinião. Uma leitura comparativa mesmo, né? Não pode ser um comentário só, por melhor que seja, por mais famoso que seja o teólogo, não é suficiente um teólogo para nós
cegamente acreditarmos Por mais naquilo que ele comentou. nos doa, né, pastor Mário? Porque às vezes as nossas convicções, Verdade. elas são ameaçadas por alguns comentários e a gente lê, isso não é de Deus. Mas dá uma lida, que de repente você que você que teve um aprendizado deficiente numa área, porque, gente, toda a escritura é inspirada por Deus, então a gente não pode ter medo do que Deus vai nos abrir os olhos, nos mostrar. Uma das finalidades do nosso programa Bate-Papo é exatamente essa, é levantar essa discussão de temas interessantes, né, para fortalecer a igreja de Jesus. A gente não tem medo do que a Bíblia tem para nos revelar. Na verdade, a gente tem a sede. Né? E se de repente a gente aprendeu algo que não estava muito correto, vamos desaprender e vamos aprender o certo. E a própria Bíblia, não vou falar só de comentários, a própria Bíblia tem várias versões. Isso. Então, quando eu estou buscando assim, um texto bíblico, aprofundando naquele assunto, eu leio várias versões. Sim. Porque isso nos ajuda a entender o significado literal que o Espírito Santo inspirou o autor, que é ele mesmo. Pastor Márcio, inclusive vai ter um programa Mente Aberta, que é outro programa que eu tenho o privilégio de fazer aqui na Rede Super, que vai ao ar sempre às 23h30, nas segundas, quartas e sextas. Eu entrevistei uma mestre em linguística pelo FMG, professora Lívia. Ela fez o mestrado dela e a dissertação em cima do livro de Jonas. E ela fez, em linguística, uma comparação entre a versão corrigida e a versão da NVI, mostrando que há dois aspectos de figura e fundo, que são dois conceitos da Gestalt, da psicologia, você percebe diferentes nas versões. É verdade. Porque você pega a versão corrigida, dá muito contexto, dá muito aspecto de fundo. A NVI já é mais objetiva, já mostra mais as figuras, né? Sim. Então, assim, nessa entrevista, inclusive, quando for ao ar, eu vou comentar aqui no bate-papo, para que você possa ver à noite. Foi muito instrutivo isso, porque o que o pastor Mário falou é muito interessante. Comparar versões, não tenha medo, né? Não. Só agrega, né? Claro, porque a gente também não tem nem condição de afirmar qual é a melhor versão, na minha opinião. Porque a língua permite traduções aonde só a gente fazendo uma comparação e orando, porque a Bíblia, além de ser um livro comum, ela também não é um livro comum, ela é um livro canônico. E eu lembro, né, acho que quando a gente estudou bibliologia, a gente, pelo menos era um princípio básico, né? A Bíblia é inerrante e infalível nos seus escritos originais. Sim. Não era esse o princípio? Exatamente. Porque, e nem todos, a maioria das pessoas da igreja não tem acesso aos originais hebraicos, aramaicos e gregos. E, na verdade, existe a cópia de original. É cópia de original. O original mesmo se perdeu com 2000 anos. Esse mês mesmo eu estou trabalhando hebraico com os meus alunos. E aí uma das coisas que a gente comenta é justamente a gente está fazendo exegese. E a gente está fazendo exegese do Salmo 133. Eu já deixei como trabalho final para eles fazerem exegese de Malaquias, capítulo 3. A partir vai tocar no dízimo aí. Do verso 7, vamos ver quais são as conclusões às quais eles vão chegar. Dentro desse assunto que nós estamos conversando, eu lembrei daquele versículo, Atos 17:11. Fala que os da Bereia eram mais nobres do que os da Tessalônica, porque eles examinavam as Escrituras. Eu acredito que examinar é pesquisar. Sim. Uma outra versão fala pesquisava as Escrituras. Então, quando a gente fala aí de pós-graduação, se eu convidou uma mestra, por exemplo, o que mais a gente aprende em pós-graduação é comparar textos, comparar autores. Então, a gente deve comparar versões, a gente deve comparar comentários, buscar também opiniões, igual nós estamos aqui nesse bate-papo. Tem um bate-papo na sua igreja, tem um bate-papo com pessoas que servem a Deus, porque é assim que o Espírito Santo utiliza para que a sua palavra seja compreendida. Por outro lado, também é importante pegar pessoas, né, pastor? E aí eu jogo o pastor Leonardo na história, porque ele é diretor de seminário, pessoas que tenham um conhecimento teológico. Porque tem muita gente também que hoje na igreja fala assim, não, teologia só serve para deixar as pessoas afastadas de Deus. Não é não. A teologia, o propósito da teologia é aproximar as pessoas de Deus e dar uma formação sólida para que você faça análise. Você tem, dentro da teologia, manuscritologia, você tem bibliologia, não é? São conteúdos que ajudam a entender que esse texto que nós temos em nossas mãos, ele é fiel, não é isso? Eu conversei uma ocasião com outro professor de teologia e nós chegamos a uma conclusão bem interessante e simples. Teologia, em geral, ela vai servir para que o teólogo contribua com a fé da igreja.
Ajude o incauto, ajude o simples, ajude o leigo. Então, voltando àquela questão, de repente, será que eu consigo perceber alguma diferença quando eu vou para um texto hebraico e leio, ao invés de eu ler que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu descubro que o texto é o Senhor é aquele que pastoreia, eu não preciso de nada? De que maneira isso altera? De que forma eu consigo ajudar o leigo na sua fé? O objetivo, então, da teologia, não é ao contrário do que as pessoas acham, que é esfriar o cristão, não. É trazer uma condição dele raciocinar aquilo que de fato é bíblico e a forma correta de se relacionar com Deus. Eu estou comprando uma briga faz muito tempo, eu vou continuar comprando, porque certas brigas valem a pena ser compradas quando são para edificação. A minha briga, você citou hebraico, é com Provérbios 22:6 no hebraico. Sim. Porque a versão que a gente tem na atualizada, da revista atualizada, do Almeida, é uma versão que aparece uma preposição no. Sabe aquele texto? Ensina a criança no caminho que deve andar. E a maioria absoluta das pessoas pega essa preposição que não existe no original hebraico, não existe lá no hebraico, e desenvolve uma teologia em cima do no, dizendo que o pai tem que estar com a criança o tempo inteiro e tudo. E desenvolve a teologia em cima disso. E eu brigo porque o texto, se você pega no hebraico, fala outra coisa. Fala assim, olha, ensina objetivos claros para a criança. Coloca no coração da criança coisas claras que quando ela for velha não vai perder o foco desses objetivos. Tem gente que fica brava comigo, não, você está abalando a fé das pessoas. Não. O pai ensinar com a criança no caminho é para fazer isso sim. Vai lá em Deuteronômio 6, que é isso que o texto fala. Sim. Você não precisa ir para o Provérbios 22:6, que é só uma questão de tradução. O no não está no original hebraico. É o que a gente chama de tradução por sentido. Às vezes, alguns textos em hebraico, se eles forem traduzidos ao pé da letra em língua portuguesa, não vão fazer sentido para nós. Então, alguns sinônimos são inseridos para fazer sentido. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.